Me acusarem de ser uma farsa é algo muito forte, porque eu sou guiada por Deus para fazer isso. Há um culto no Tennessee que prega a perda de peso como um caminho até Deus. E agora nós não vamos mais pensar em comida. Sua fundadora, Gwen Shamblin, morreu suspeitamente num acidente de avião, mas de alguma forma, a igreja Remnant Fellowship ainda está viva e prosperando. Mas o que acontece por trás das portas e o que acontecerá se eu tentar me infiltrar e convencer o culto de que quero me juntar a eles? Só há uma maneira de descobrir. E aí, cara? Olá, Tudo certo aí? seja bem-vindo. Esse é Michael Black, o filho da fundadora, que está numa missão para expor os crimes de sua mãe, de humilhação corporal e controle financeiro até formas severas de manipulação. Então é aqui que a mágica acontece. Nossa, tipo, a escuridão deste quarto é bastante assustadora. É que eu uso aqui esse tipo de tinta que absorve a luz. Mas então por que preto? O que há na cor preta que você gosta? É que eu vejo a Gwen se transformando numa pessoa narcisista e controladora, sabe? E consigo notar todo esse abuso de sua liderança e começo a sentir essa pessoa, ou personagem, ou seja lá o que for. Eu sinto esse lado e me vem a cor preta. E para mim, isso representa algo como alguém que está cansado de ser abusado por religiões falsas. E eu então comecei a experimentar com essa persona, o Michael Black, e para mim significa algo tipo, é uma prontidão que enfrenta essas religiões falsas. E penso que eu não serei enganado por mulheres mentirosas Entendi. ou líderes religiosos mentirosos, entende? Essa aqui é uma 224 Valkyrie. Nossa, essa parece ser uma arma incrível. Sim, E você tem pra proteção, mas tipo, também tem como hobby? tenho por proteção. Porque ao longo dos anos, é claro, eu recebi ameaças de morte vindas do Joe. Essa é uma 338, facilmente ocultável. Parece um brinquedo. Essa é a que você levaria com você no carro? Na verdade, eu normalmente gosto de ter uma com um pouco mais de poder de fogo do que essa, sabe? Mas é melhor do que nada, certo? Então, para deixar no carro, eu tenho uma CZ75. Uma CZ? Essa aqui é a minha queridinha. Não consigo guardar minha Glock. Minha Glock é minha mulher. E minha mulher vai aonde eu vou. Isso é de uma música, você conhece? Conheço sim. Até no seu perfume tá escrito Black. Sim, é meio que o meu estilo. A igreja começou em 1999 e eu saí dela em 2021, foi depois do acidente. E você acha que se o acidente não tivesse acontecido, você ainda estaria lá? Eu estava num tipo de trajetória naquele momento. Eu tinha 19 anos quando a igreja começou. Nós estivemos em diferentes igrejas por toda a minha vida, como na Igreja de Cristo. Entendi. Não sei se está familiarizado com o programa Way Down. Foi meio que o precursor da igreja remanescente. Ah, sim. E isso foi quando éramos jovens e estávamos em Memphis. Era um livro, era uma aula Exato. e também um curso? Sim, era basicamente isso. Quero dizer, era perda de peso baseada na fé. Era comer de forma intuitiva, só que disfarçado como um modo de vida cristão religioso. Enfim, a ideia não era necessariamente nova. Estava por aí nos anos 70 e tinha coisas como rezar para afastar a tentação e estava, eu diria, literalmente em todas as denominações de igrejas do país que as tinham Sério? considerado. Uau! E quando você tinha 19 anos quando começou, você estava ciente disso tudo? Tipo, sua mãe começou isso. E você deve ter se sentido bem especial na época, né? Eu estava, dando o meu total apoio. E eu, obviamente, era muito ingênuo naquela época. E antes de 2021, você já tinha pensado em sair? Ah, sim. Saquei. Já sim. Mas ainda estávamos, super isolados do mundo. Então não tínhamos permissão para assistir, sabe? Assistir muita mídia externa. Entendi. Nem mesmo ouvir música de fora. Nós estávamos em nossa própria bolha. E não tô brincando. Te dizem que o resto do mundo todo é de Satanás. E que nós somos Uau. as únicas pessoas justas de toda a Terra para ter noção. Você acredita que isso é um culto, certo? Sim, sim. E digo isso por muitas e muitas razões. Há pessoas que literalmente fariam qualquer coisa pela Gwen. A palavra da Gwen era considerada lei. Eu agora estou dando mordidas tão pequenas que não engordo com isso. Isso também não me deixa cheia e nem estufada. Ela seria alguém que você ouviria como Moisés, ou até mesmo Jesus. E tinha uma história de um dos caras. Ele estava olhando para baixo enquanto Gwen estava falando no santuário, e ele estava lendo a Bíblia. E David Martin, que era um dos líderes principais, disse literalmente isso a ele. Ele disse, se Jesus estivesse no santuário agora, ele estaria prestando atenção em Gwen. Uau! Isso tudo remete mesmo a um culto. Isso era o que estava sendo ensinado. É tão estranho que ela seja sua mãe. Eu sei. Ela é sua mãe biológica. Eu comecei a chamá-los de diabos de cabelos loiros e olhos azuis, ela e aquelas mulheres. Eu comecei a sentir cada vez mais que ela estava mais interessada em se promover. Narcisista? Sim, ela era muito narcisista. Talvez você já tenha visto Matrix, o filme? Sim, claro que já. Que saiu em 1999. A Gwen usava como se fosse feito para ela e a igreja. Lembra a cena que o Neo está sendo treinado e todo mundo pode se transformar no Smith?
esse era o pensamento que ela nos fazia ter. Você fica tipo, olhando em volta, como se qualquer um pudesse se tornar o inimigo a qualquer momento. Cara, que loucura. Lúcifer está à espreita procurando por você. Demônios vestidos como anjos estão por toda parte, tentando fazer você se desviar. E com esse tipo de mentalidade, você consegue ver como as pessoas estavam afastando suas famílias, e alguém te convidar para outra igreja era como Satanás trabalhando através deles. E sua irmã tá liderando a igreja agora? Sim. Você fala com ela? Não. De jeito nenhum? Não, nós só nos comunicamos através de advogados. Eu perdi minha mãe, perdi meu pai e perdi o meu padrasto. E após isso, meu irmão me abandonou. E eles também me deram alguns papéis de proibição de entrada. Então, se eu quiser entrar agora, eles vão chamar a polícia. E ali tá a igreja. Quando foi a última vez que você entrou ali? Em 2021. Sente alguma coisa estranha, tipo... Tem alguém saindo agora? É mesmo? Eu prefiro que eles não me vejam agora. Acho que não viram. Porque acabei de chegar. Tá certo. Então estamos aqui. Bem na nossa frente tá a igreja remanescente. Essa é tipo a igreja principal? Sim. Ali está ela. Ainda não consigo acreditar que Gwen Shamblin é a mãe do Michael. Ela vivia uma vida de luxo com os lucros da igreja, permitiu abuso infantil e até defendeu 2 membros que assassinaram o próprio filho, mas vou falar disso mais tarde. Depois que seu avião caiu, era de imaginar que a igreja pararia suas atividades, mas ela segue crescendo. E para descobrir como, entrei em contato com alguém que costumava estar lá dentro, um ex-segurança da igreja. Que tipo de coisas você vivenciou como parte da igreja? Eu descobri pela minha ex-esposa, foi aí que me chamou a atenção. Ela tinha feito uma aula na igreja antes da gente ficar junto. E então isso meio que ressurgiu depois que ela teve nosso primeiro filho. E foi tipo, a perda de peso foi o principal atrativo pra ela. Em que ponto você se tocou que algo estava errado? Não se sentia bem ou tipo... Bem, no início eu me sentia um peixe fora d'água. Parecia muito fútil, era como um desfile de moda. Durante todo o tempo de segurança, houve várias vezes em que havia membros que tinham perseguidores. E pra mim, isso foi um tipo de sinal, sabe? Era quase como uma operação militar. Haviam câmeras de segurança posicionadas ao redor de todo o lugar. Então todos estavam sendo perseguidos ou vigiados? Durante o serviço religioso, Sim. as pessoas eram sempre vigiadas. Eles pegaram uma sala no porão especificamente pra monitorar e tinham, várias câmeras. Sério? Isso é meio assustador, na real. Eles podiam ver as pessoas que não estavam olhando para Gwen ou que estavam falando entre si. Sim, Eles te chamavam a atenção se não estivesse olhando pra Gwen? sim, mas eles também, essas pessoas se tornariam suspeitos, sabe? Eles seriam mais vigiados e tal. E eles não sabiam que estavam sendo vigiados? Não. Não. E até agora, digo, isso tá acontecendo nesse momento? Ah, eu tenho certeza que sim. Havia uma lista da liderança com pessoas para ficar de olho. E também haviam caras posicionados ao longo do perímetro totalmente equipados, com kit completo e rifles com supressores. Uau. Eles têm um campo de tiro. Sério? Quantas igrejas têm seu próprio campo de tiro? É meio louco falar com você sobre isso enquanto estou literalmente aqui olhando pra igreja. Você sabe que as igrejas têm equipes de segurança nos dias de hoje? Sim. Toda igreja tem isso. Sim. Mas a igreja remanescente estava liderando esse caminho. E eles tiveram uma experiência muito louca comigo numa das noites que eu soube que não estava mais convencido do cristianismo. Eu perguntei a ela: o que faria se alguém estivesse descendo pela entrada da igreja e você soubesse que estavam vindo contra você? Sim. Ou estavam vindo com raiva, sabe? E ela disse: eu mandaria atirarem neles na entrada da igreja. Nossa. E eu fiquei tipo: então alguém seria baleado na entrada da remanescente se soubesse que estavam vindo atrás de você? E ela disse: sim. Uau. E naquela noite eu lembro de sair e pensar, você pensa no cristianismo como dar a outra face, o ensinamento sobre perdoar, sabe? Se alguém te atingir, você oferece a outra face. Sim. Mas vi que esse valor não tinha nada a ver com a igreja. A igreja levava tudo ao extremo. Eles têm pessoas da inteligência governamental que vão para a igreja remanescente porque simpatizam com eles. Ah, é? Nossa. E eles criavam níveis de ameaça de pessoas. Uau. E eles estavam tendo informações que um cidadão comum não conseguiria. Então o governo e a igreja trabalhavam juntos? E então a igreja começou a fazer Mas como permitem? Não pode ser legal. Não era legal. Sim, não por lei, mas Não, não era. Se essas pessoas fossem descobertas, se eu dissesse quem eram, elas perderiam o emprego. Eu os via montando câmeras em tripés nos lugares. Em todo lugar que ia, alguém tava te vigiando? Sim, eles sempre sabiam onde eu estava. E como se sentia? Isso me deixava louco. Eu odiava isso. Lembro uma vez que fui até o prédio do programa Way Down após o serviço da igreja um dia para trabalhar no meu estúdio, no meu escritório lá. E então decidi entrar escondido no escritório da Gwen e encontrei um arquivo que ela tinha sobre mim. E vi que ela estava coletando coisas negativas sobre mim desde que eu estava no ensino médio. Sério? Mas por que uma mãe faria isso com seu filho? Passei por uma fase meio sombria no ensino médio. Encontrei esse arquivo e isso me destruiu. E eu fiquei o que tá acontecendo? Você a confrontou sobre isso? Eu nunca contei a ela. Acho que é a coisa mais assustadora que já ouvi até agora. Ela era a definição genuína de narcisismo, de modo que sempre sabia mais do que qualquer outra pessoa.
Ela tinha que ser, tipo, a especialista em tudo. Uau. Era parte de sua tática de controle. Ela foi pra faculdade e se formou. E tipo, ela era inteligente? O David Shamblin era mais inteligente, Ah, sim. mas ela era uma boa oradora. Me fale sobre seu pai. Ele de fato teve um treinamento em divindade. Você era próximo dele antes dele falecer? Eu era assim. Depois que saí da igreja, nós almoçávamos juntos todos os dias. Ah, sim. Nós saíamos juntos todos os dias e nos tornamos melhores amigos nos últimos anos de sua vida. Eu só tive 2 anos com ele. Como ele faleceu? Foi câncer de pâncreas. Sinto muito por isso. Então ela se divorciou dele e entrou com um processo contra ele em 2017. Entendi. E o divórcio foi finalizado em 2018. Ele também saiu da igreja? Ele deixou a igreja 1 ano depois de começar, em 2000. Entendi. Ele ficou lá por cerca de 8 meses. Sério? Eles eram casados e ele não tava na igreja? Exato. Isso é estranho. Foi tipo um sinal de alerta desde o início. Sim, isso é verdade. E ironicamente, ele era muito querido por muitas pessoas na cidade, sabe? E ele também conhecia muita gente. Mas ela era a Gwen, a carismática, sabe? Era tipo, você não tinha como não notá-la. E ele nunca abusou dela. Ele não bebia, ele não usava drogas, e ele também nunca traiu ela. Entendi. É claro que Michael sobreviveu a muitos traumas, mas se abrir sobre isso parece ser um passo positivo em direção à cura. Agora estamos indo para o prédio onde tudo começou. Nos anos 90, antes da igreja e do culto, havia um programa de dieta chamada Way Down, que Gwen criou, e acabamos de chegar ao local exato. A igreja remanescente se estabeleceu aqui pelos primeiros 2 ou 3 anos de sua existência. Eles venderam o prédio agora, mas então o Way Down ainda existe? Existe, sim. E tipo, eles ainda fazem aulas de perda de peso na igreja remanescente. E você fez o programa? Eu ouvi provavelmente 10.000 horas dele. Mas sim, trabalhei aqui por 3 anos no departamento de envio. Minha vida inteira foi baseada no Way Down da igreja remanescente. Então você era bem magro nesse tempo? Sim. É difícil de acreditar, né? Não é isso, cara. Sei. Isso não é o que eu tava querendo dizer porque eu vi fotos da Gwen e ela parecia um palito de tão magra. Recebi milhares de mensagens de pessoas que me escreveram nas redes sociais dizendo coisas tipo: o programa Way Down me fez ter distúrbios alimentares. E então, eles ainda estão até hoje, tentando desaprender as práticas e exercícios e tal, os ensinamentos que tiveram quando estavam nele, sabe? Uau. Eles promoviam muito o jejum e não comer por longos períodos de tempo. E agora, pare de comer. E onde tudo ficou realmente extremo foi que se você estivesse na igreja, haviam pessoas que eram monitores de peso, e você tem líderes. Então, eles te checavam constantemente, e isso levou as pessoas a irem para os extremos. Eu tô tentando entender, por que eles querem que as pessoas percam peso? Tipo, qual é a importância disso? Então, é porque para eles, dessa igreja remanescente, o peso significava o pecado número 1. E sendo assim, a magreza seria ligeiramente comparada com a piedade. Outras religiões não acreditam nisso, né? Bem, eu sei que a gula é um pecado na igreja católica ou algo assim. Sim. Mas o Way Down levou isso ao extremo. É tudo aparência. É tudo sobre como alguém se aparenta, sabe? Entendi. É o quanto você tem de peso essa semana que vai ditar o quão próximo você está de Deus. Ah, sim. Entendi. Isso é muito... Então, eu acho que esse é um ponto bem Sim, importante. totalmente. A maioria era feita de mulheres. Way Down era 99% mulheres. Eu, na verdade, comecei a chamar isso de movimento das mulheres, pois elas que o dirigiam e o guiavam. E então você tem aquelas que se juntavam que eram, tipo, muito determinadas. Elas se juntavam ao Way Down e eram atraídas a se juntar à igreja. Elas levavam seus maridos e suas famílias. São mulheres fortes e convincentes. E o programa em si sempre se tratou disso. Interessante. E são só fatos básicos. Os programas de dieta nos anos 80, anos 90 ou anos 2000 eram algo muito mais feminino do que masculino. Mas os ensinamentos do Way Down eram uma das partes mais perigosas disso. Ele leva as pessoas aos extremos, e você está fazendo isso por Deus. Então, eles diziam às pessoas que estavam na igreja que elas precisavam fazer jejum por 40 dias. 40 dias? Como sobrevive? Tipo, as pessoas morreram fazendo jejum? Bem, se você tiver muito excesso de peso, é possível, mas não é saudável. Quero dizer, houve vários tipos de problemas onde as pessoas tiveram danos internos aos seus órgãos e coisas assim, prejudicaram gravidez e coisas do tipo. Você acha que a Gwen tinha anorexia? Ela uma vez me confessou que ela tinha levado isso tão longe com seu corpo, que ela disse que comia apenas alguns pedaços de salada, e isso era tudo que podia comer no dia, ou engordaria. Uau. Porque tem a taxa metabólica basal, Sim, sabe? ela desliga. Ela diminui quando você tá com Sim. muita fome. Então, tipo, ela estava comendo muito pouco, mas também queria beber álcool. Ah, ela bebia também? Sim, ela bebia vinho e comia um pouco de salada. Lembro dela reclamar disso pra mim. O corpo dela estava simplesmente se desligando. Ela tinha um corpo um pouco maior quando o Way Down era popular. Entendi. E à medida que a igreja remanescente avançava, você podia ver sua figura bem anoréxica ali já pro final. Sim. E esse é o problema aqui. Minha irmã, que assumiu, ela seria o ícone espiritual ideal. Tipo, a Gwen ou Elizabeth seriam ícones pra essas mulheres, sabe? Isso até hoje? Até hoje. Isso te incomoda? Fico muito desconfortável com isso. Fico bem feliz que você saiu. Parece que você está num estado muito melhor. Eu vou ser completamente sincero.
O meu objetivo principal nesse momento é ir contra esse movimento das mulheres. Entendi. É meio o que estou fazendo. Não querendo ser super ameaçador. Erga Jerusalém e faça deste lugar uma luz para o mundo. Você é o Deus de todos nós. Eu percebo que você nunca diz as palavras mãe e pai. Você simplesmente prefere não dizer? Eu até digo pai, mas sobre a Gwen, eu comecei a chamá-la de Gwen. E agora já virou um hábito. Ah, sim, tudo bem. Provavelmente desde a época em que encontrei aquele arquivo. Antes dela falecer, havia uma